meu povo querido, boa noite, paz e unidade. É o programa O Amor Vence Tudo, edição especial Semana da Família Family Festival. Isso mesmo, é mês de agosto e a igreja no Brasil, ela celebra a Semana da Família. E nós, na obra Deus Proverá, temos já há alguns anos este feliz costume também de refletirmos sobre a família, de tocarmos naqueles pontos que muitas vezes, no decorrer do ano, eles vão ficando ali quietinho no cantinho da nossa história, no cantinho da nossa rotina. E é claro que eu estou muito feliz, porque eu estou vendo aqui toda aquela galera querida, aqueles irmãos, aquelas irmãs que são muito amados, que são muito queridos, que já fazem parte deste programa que é um sucesso nas manhãs de sexta-feira, mas que hoje, dentro dessa edição especial, está sendo vivido, celebrado, partilhado por nós, aqui nesse prazeroso bate-papo de quarta-feira à noite, no lugar da sexta. Mas sexta-feira teremos uma programação também à noite, toda especial para as famílias. Aliás, especial e polêmica, mas aí você vai ficar sabendo disso mais perto. Gente, quantas pessoas queridas aqui, você já compartilhou esperança? Já compartilhou esse vídeo? Já avisou no grupo da família? Já mandou para aquela pessoa querida? Já mandou no grupo dos irmãos? Já chamou a galera? Já acessou? Já plugou? Já mandou o teu boa noite aqui? Que bom! Muita gente participando, muita gente mandando um abraço, boa noite, paz e unidade. E eu também já quero dar a minha bênção de forma geral. Deus abençoe a todos que pediram a bênção, abençoe a vida, a família. Gente, o programa de hoje, ele vai nos ajudar muito, tá? Não vai ser um programa longo, é um programa realmente de bate-papo. Nós iremos transmitir aqui apenas pelo Facebook, porque eu costumo, no programa O Amor Vence Tudo, nossa equipe não faz a interação, sou eu que faço a interação, então eu estou aqui com o celular plugadinho, antenado, acompanhando aí vocês. Busca aí a tua Bíblia, teu caderninho de anotação, é também um programa formativo, mas mais do que isso, é uma grande graça de Deus para nos iluminar acerca de servir a Deus com a nossa família. Este é o tema do nosso programa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, é o tema que a CNBB, a Igreja do Brasil, nos propôs de forma muito profética para este mês de agosto de 2020. A cada ano, a Igreja propõe um tema, e esse tema é objeto de reflexão, de aprofundamento, de oração, de dever de casa para cada família. E é ele, justamente, o tema que vai nos ajudar nessa noite. Parece bonitinho, parece fácil, parece acessível, mas quem é família, quem é pai, quem é mãe, quem é filho, sabe que a realidade mais difícil para se evangelizar nem sempre é quem está fora, mas é quem está dentro de casa. É quem tem o nosso sangue. Às vezes, alguém de fora vai te ouvir falar de Deus e vai aceitar, e vai acolher, e muitas vezes isso vai cair como uma bela semente no coração. Mas justamente aqueles que moram conosco, que trabalho que eles nos dão, povo de Deus. Falar de Deus para quem a gente ama, para o marido então, para a esposa e para os filhos adolescentes. E para aqueles filhos mais rebeldes, né? Até hoje, para as crianças, falar de Deus, crianças por vezes tão agitadas e até tão críticas, tão sabidas pela idade. Nós, quando éramos pequenos, a gente era tão bobão, né? A gente era tão bobão, e as crianças de hoje já estão tão cheias de sabedoria. Vamos pedir essa graça de Deus. Olha, quanta gente nós já somos. Olha que coisa mais linda. Olha, um abraço aí para a Lucila, para a Sandra Pacheco, para a Lid, que juntamente com o Júlio, uma equipe, coordena o setor famílias que está à frente dessas atividades. Alessandra Dias, Éder Lima, Marlene, Neide Calvente, deixa eu ver quem mais está aqui. Vanessa Fortunato, Erotildes, olha o nosso povo do Amor Vence Tudo. Olha aí o João Carlos, o Edinaldo, a Luciana, a Zilda, a Fátima Salote, a Elaine, toda a missão de Jaú, um abraço com carinho. Viviane Monelli, minha querida, um abraço, Deus abençoe. Leila Souza, a nossa querida Tiani Eugênio, Lígia Breda, o Claudemir, a Thalita, meu povo. Quanta gente, que coisa mais linda. Um abraço Marilda, um abraço Maristela. Gente, que coisa linda. Eu quero saber de onde você está acompanhando esse programa. Então coloca aí nos comentários de qual cidade
você está acompanhando este programa hoje ao vivo aqui da Casa Mãe. Você vai ver daqui a pouquinho aí no nosso rodapé o tema do programa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que está chegando agora, está conectando agora, um programa especial. Boa noite, Neto querido, Marco, Claudete, Maristela, Deus te abençoe, a Denise, um abraço na D, um abraço no Reinaldo, um abraço também no Vandinho, na Silmara, que com um conselho cuidam das nossas famílias e do glorioso encontro. Deus abençoe, viu? Eu vi mais gente querida aqui. Meu Deus, eu já não consigo mais falar o nome de todos. Quanta gente querida. Olha quanta cidade, gente. Olha quantos lugares nos acompanhando. Deus abençoe, Jaque, Rosângela, Luvisaro, Renata Aranda, Cecília Correia, Antônio Contessoto, Daiane Batista, Amanda Breda, um beijo na minha afilhada, um beijo, Lelê, Fátima Salote, Andréia, gente, Suzete, Deus te abençoe, Marta, Rose, Rogério Araboni, Deus ilumine, gente, que bom ter vocês, tá? Compartilhe, participe, comente, nós vamos estar juntos. Vamos pedir essa graça de Deus enquanto vocês vão colocando a cidade de vocês, de onde acompanham neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, descei sobre nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Bom, vamos lá. Primeira perguntinha que eu quero que vocês respondam rapidinho para mim. Quero ver quem já acerta isso na lata, tá? A frase bíblica, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela foi retirada de qual livro bíblico? Porque, gente, ó, nós cantamos isso, lembra a musiquinha? Eu e minha casa, não é? Servir, todo mundo canta, não é? Falamos, rezamos, mas nem sabe de onde isso tá. Não sabe nem de onde tirou. Então é capaz de achar que foi o irmão Rodrigo que inventou esse tema. Então já coloca aí para mim, eu quero ver quem acerta assim de primeira, sobre de onde foi retirada a frase bíblica, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha aí o nosso pessoal do Piauí, povo lindo! Bem-vindos todos os nossos irmãos do Nordeste, Nordeste querido, amado. Gente, de onde foi retirada a frase eu e minha casa serviremos ao Senhor? Já vi gente errando aqui. Já vi gente errando e já vi gente acertando. Ó. A Daniele Peixoto acertou. Ricardo Chiconello acertou. Mayra Machite acertou. AD Vilas Boas acertou. Adriana Gonçalves. Marlene Zucchini, Angelina Ribeiro, isso mesmo, gente, do livro, lá no Antigo Testamento, de Josué. Isso mesmo, no capítulo 24, possivelmente próximo aí do versículo 15. Na verdade, eu indicaria para vocês fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 15. E no final aí dessa leitura, por volta do versículo 14 e 15, você terá essa citação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma frase muito impactante, uma frase muito forte e muito importante para nós que somos cristãos, que somos católicos. Quem de nós que conheceu Jesus, que conheceu a fé, que tomou um novo rumo de vida, quem de nós não deseja no coração que a família toda beba desta graça? Que esposa que não gostaria de estar numa missa ao lado do esposo? Que pai, que mãe, que são bons, que não gostariam que os filhos seguissem a fé, que estivessem numa vida de igreja. Os filhos que muitas vezes foram batizados,
crismados, e depois casa de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Quantos pais não sofrem com isso? Quantos que não trazem em si esta angústia e esta dor? Lá atrás, Josué, ele foi um homem extremamente importante para a história da salvação. Eu sei que você já sabe, nós vamos só recordar agora. Josué, ele pertence a justamente um dos períodos mais importantes da história do povo de Israel, do povo de Deus. Todos nós recordamos desta longa caminhada deste povo, desde Abraão, no sentido daquele que é o pai na fé, depois a escravidão, o êxodo, aquela saída da escravidão, saída do Egito, todos aqueles anos, os 40 anos do deserto, chefiados por Moisés. E é justamente Moisés que vai dar o nome a este homem de Josué. Não era o nome dele. Moisés muda o nome dele e com isso dá uma nova responsabilidade a ele. E aí, quando Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés. Inclusive, o primeiro capítulo do livro de Josué, ele é belíssimo. Eu até indico para você hoje, antes de dormir, faça esse exercício de ler o primeiro capítulo de Josué. Josué com medo, Josué sem saber como assumir a vocação dele, como assumir o chamado dele, e aí Deus diz para ele: seja forte e corajoso, porque aonde os seus pés pisarem, eu estarei com você. Não é lindo isso, gente? É o que Deus diz para nós também nessa noite, é o que Deus diz para mim, Deus diz para você hoje aqui. Mas aí lá no final deste livro, nós temos esse episódio, já aqui no capítulo 24, está no finalzinho. Depois disso daqui tem mais alguns versículos, e aí já serão os últimos, narrando a morte de Josué. Narrando a morte de Josué. O que acontece? Josué é aquele que vai fazer com que o povo entre na cidade de Jericó. Depois eles vão entrar em outra cidade, mais fortificada, mais murada. Então Josué era estrategista, Josué era um grande líder, Josué era alguém que tinha visão, que tinha olhar, sabe? Que era um grande gestor, um grande provedor, um grande pai. Então nós temos aqui em Josué a figura de um homem totalmente tomado pela graça de Deus, que capacita, que dá a graça de ser um bom filho de Deus, e sendo um bom filho de Deus, um bom homem, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, um bom líder, um bom provedor. Como faz falta, hein, gente? Quantas mulheres que não estão acompanhando esse programa agora e pensando: minha Santa Batista, será que ainda vai nascer? Tá para nascer um Josué assim, tá para nascer. Hoje está nascendo só o É, porque Josué não está nascendo, agora o É está nascendo. É preguiçoso, é murmurador, é bicudo, é esses homens que estão nascendo. Porque o Josu acabou, agora o É existe. É chato, é reclamão, e tem uns ainda por cima que é feio. Aí não dou conta, aí eu já não dou conta. Aí eu rezo mesmo para as mulheres, para que vocês tenham força de serem fiéis no chamado do Senhor. Porque além de tudo, além de ser chato, ser feio, uns homens que não se cuidam, uns homens que não agradecem por nada, trata a mulher como se ela fosse uma funcionária em casa, e não a esposa, É forte, gente, é forte. Então, nós temos diante dessa realidade, no final da vida dele, depois deste currículo que eu acabei de citar para vocês, bem superficialmente de Josué, ele chama todo o povo de Deus, todos os líderes, sobretudo os mais velhos, ele chama e diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 24. No versículo 1 ainda, seguido do versículo 2, 3, ele vai dizer assim: povo de Deus, povo querido, escuta o que eu vou dizer. Lembra o que Deus fez por nós. Deus que nos, suscitou Abraão, nosso pai na fé, Moisés que nos livrou, os nossos pais que viviam a idolatria, que viviam naquele erro, que viviam naquele pecado, que viviam naquela situação. Vai lembrando, povo. Josué, está na Bíblia. Depois você pega. Estou com a Bíblia aqui do lado, não vou pegar por causa do tempo, você vai verificar depois, tá? Josué, capítulo 24, versículo 1, seguintes. E ele vai dizer, ele vai narrando a história da salvação para aquele povo. Ele vai recordando aquele povo do que Deus tinha feito, para eles não se perderem, porque nós somos assim, gente. Nós somos de memória curta quando se trata das coisas que Deus fez por nós. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Olha para a tua vida. Quantas vezes Deus usou de misericórdia, Deus usou de paciência, quando não, Deus usou de livramento para te tirar de uma situação de risco. E passado algum tempo, você volta a cometer os mesmos pecados, a cair no mesmo desânimo, a viver o mesmo fracasso.
nós temos uma memória curta quando se trata da obra de Deus e uma memória fabulosa quando se trata do pecado dos irmãos, da vida dos outros e dos erros que as pessoas cometem. A nossa memória de gratidão, ela é pequena, mas a nossa memória de amargura, de mágoa, de ressentimento, de fofoca, ela é imensa, né? Ela é terrivelmente imensa. E aí, nós temos, diante dessa situação, quase no final do discurso de Josué para esse povo, ele diz assim, bom, não é para, eu aconselho, Josué diz, né? Não é para vocês voltarem a idolatrar aqueles deuses, a viver aquela vida que vocês viveram, ou a vida que os seus pais viveram. E quando ele fala dos pais aqui, ele não está se referindo a um erro específico de um pai e de uma mãe. Ele se refere a uma cultura, a um jeito de ser, que não cabia mais na vida dele. Você que está acompanhando este programa, tem coisas que não cabem mais na sua vida. Mesmo que você sinta saudade da vida velha, mesmo que às vezes eu tenha vontade de algumas coisas, não cabem mais na tua vida. Porque você sabe o que é verdade. Você sabe qual o caminho. Você sabe qual o rumo. O que tem que ser feito. Então tem coisas que não cabem mais. E ele dizia para eles, não cabe mais, depois de tudo que nosso Deus fez, nós voltarmos para aquela vida velha. Vocês voltarem para aquela vida velha. E aí nos últimos versículos ele diz assim, bom, Josué, eu não sei o que vocês vão fazer. Qual Deus vocês vão servir? Aí ele afirma decisivamente, decididamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. É como se ele dissesse assim, o que vocês querem fazer não me importa. Vocês já sabem, já ensinei, já mostramos, Deus já falou, não me importa. Mas saibam o que Deus fez. Mas eu e a minha família, nós seremos fiéis. Nós iremos até o fim. Nós faremos a nossa parte. Hoje em dia nós vivemos um modismo que as pessoas facilmente se deixam contaminar pelo desânimo dos outros. Eu conheço pessoas que deixaram ideais de vida, que deixaram até mesmo vocação, chamado, serviço na paróquia, por causa de influência dos outros. Olha, gente, para mim, é uma pessoa de uma imaturidade tão grande, alguém que se deixa a ponto de abandonar o chamado de Deus, manipular ou influenciar, às vezes nem por querer da outra pessoa, pelo desânimo dela, pela reclamação dela. Né? Nós hoje em dia estamos colocando tudo no aumentativo. Né? Falaram, disseram, todo mundo acha. Aí você pergunta, quem falou? O fulano. Mas você disse falaram, não é um só? Mas é que, que é isso? É um só. Está colocando como se fosse o povo tudo, e a pessoa vai entrando naquele desânimo, naquele redemoinho que leva para um bueiro existencial, que leva para o fundo do poço. E aí quando ela não percebe, obviamente vai caminhando nisso, quando ela for notar, ela já foi engolida pelo sofrimento que nem era dela, por um desânimo, por um pecado que nem era dela. E isso que o irmão está tocando é um assunto muito sério, muito sério. Josué, ele se libertou deste, falso respeito humano, daquelas pessoas que se deixam levar pela boiada, daquelas pessoas que se deixam levar pela maioria. Eu estava, aqui a equipe estava me ajudando a colocar o microfone, que eu uso o microfone aqui, o fio que passa escondido, e eu estava refletindo sobre o final do meu dia. Hoje, como todo dia, o seu também, né? São tantos desafios, e os meus também são grandes, à frente de uma comunidade, né? São realmente milhares de vidas que são assistidas e cuidadas por nós. Embora algumas pessoas se acham que elas são o centro do universo dentro de uma obra, de uma comunidade, mas uma comunidade, ela sempre é um grande celeiro de muitas ovelhas, que ali dormem, ali se alimentam, ali estão de passagem, ali estão para serem curadas, restauradas, e nós cuidamos para que este celeiro não perca a sua identidade e seja inclusive protegido dos lobos. E aí hoje durante o dia eu ouvi várias coisas, várias situações explodiram e eclodiram, e aí agora enquanto eles iam colocando o microfone nas coisas, eu ia meditando na minha cabeça, num momento até de silêncio, e uma frase me deu o discernimento deste dia. E é a seguinte, eu até falei para eles aqui no estúdio da Casa São José, eu disse o seguinte, olha, uma comunidade que agrada a todos não agrada a Deus. Uma comunidade
que agrada a todos não agrada a Deus. Olha, eu vou até tomar uma coisa aqui, um cunhaque com mel. Mentira! Uma aguinha. Depois dessa frase. Porque, gente, perceba, quem agrada a todo mundo, no fundo não tem identidade, não tem posição, não se posiciona, não é claro, não é objetivo. Uma comunidade que agrada a todo mundo, ela não é testemunha do Evangelho, ela não incomoda, ela não denuncia, ela não põe as pessoas naquele caminho do sacrifício que é o da conversão. Não dá para ser católico e agradar a todo mundo. Não dá. Tenha muito medo. Se você é uma pessoa que vivendo a tua fé, você não incomoda pelo menos uma pessoa. Eu já falei isso várias vezes, porque é um grande sinal de que, de fato, você não testemunha nada, você não questiona nada, você não coloca a luz em nada, porque a partir do momento que nós começarmos a anunciar o amor de Deus e denunciar o pecado, nós não seremos quistos por todos. E aí, de tempos em tempos, uma grande peneira passa. Uma grande peneira passa. E quem não tem estrutura, quem não tem tamanho para permanecer, vaza, cai, literalmente. Então, uma família que agrada a todo mundo, não agrada a ninguém. Uma mãe que agrada a todo mundo, ela não agrada a ninguém. Porque no fundo ela só faz a vontade de um bando de gente mimada, por vezes preguiçosa, acomodada. Se você, mãe, nunca foi chamada de chata, tem alguma coisa errada. Se você, pai, nunca teu filho foi dormir emburrado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque realmente, e Josué, ele não teve medo de dizer para eles, se vocês querem voltar para aquele mundo, para aquela realidade, o problema, ele não falou com essas palavras porque não deu tempo de eu ensinar para ele. O problema é de vocês, ensinado e dado. Agora, quanto a mim e a minha família, nós sabemos o que queremos. Nós sabemos o rumo. Ele não disse, né? Somos uma família perfeita, por isso serviremos ao Senhor. Ele só disse, permaneceremos. E é isso, certamente, a primeira lição dessa noite. Uma família, ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser fiel. Perfeição, mas fidelidade sim. E isso é muito importante. E aí nós temos aqui, irmãos e irmãs, um dilema. O tema diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Fala com voz alta aí para mim, vamos lá. Eu e minha casa... Gente, abre a boca, fala. Vocês sabem que eu conheço vocês? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa, eu. Eu quem? Quem está falando isso? Quem é você? Qual a sua identidade? Qual o seu lugar na família? Qual o seu lugar dentro de casa? Mas, irmão, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? É claro, gente. É claro que tem a ver. Tem mãe que virou amiguinha da filha. Tem pai que virou visita em casa. Tem vó de 50 anos que está achando que é amiga adolescente da neta de 15. Umas vó sem vergonha. Não tem postura. Esses dias me mostraram um vídeo de uma avó funkeira. Olha, eu achei que era o fim do mundo. Vai cada dia uma coisa pior. Uma avó funkeira. Me mostrou a avó dançando funk. Eu não suporto isso nem criança, nem adolescente. Imagina uma avó dançando funk. Às vezes ela está acompanhando aí. Quem sabe se converte. Então, imagina. Então, dentro da nossa casa, nós fomos perdendo a identidade, o nosso lugar, aquilo que nós pertencemos, o sentimento de pertença. Tem gente que dentro de casa nem sente que a casa é sua mais. A gente não pode nem falar onde pôr, não celebra, não vive, não come junto, não reza junto, não sonha junto. O marido não conta as coisas, a mulher esconde coisas, começa escondendo o sapato, depois já escondeu a blusa, depois está escondendo o erro dos filhos, depois está escondendo as tristezas, o cansaço, logo está doente. E tem mulher que até a doença esconde. Até a doença esconde. Você é o que dentro da sua casa? Os filhos são o quê? A mãe é o quê? O pai é o quê? Eu preciso contar aquela velha história da minha mamãe Terezinha, que vocês já conhecem muito, mas ela é tão legal. Vocês me permitem? Eu vou contar de novo.
É mais ou menos assim, né? Quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, eu sou o filho mais velho de 4 meninos. Então nós ajudávamos em casa, inclusive nos afazeres de casa, isso semanalmente. Era a nossa responsabilidade. E naquele sábado, mas a minha mãe monitorava. E naquele sábado ela precisou sair, eu não lembro se ela foi trabalhar ou o que ela foi fazer, e eu e meus irmãos ficamos responsáveis de limpar a casa. E no sábado era dia de faxina violenta na minha casa. Aquela faxina, gente, que a dona Terezinha limpava a casa inteira e só deixava nós entrar de volta de tarde. A dona Terezinha, a TT, gente, vocês não conhecem a TT, vocês não conhecem essa TT nervosa. E aí, naquele dia minha mãe saiu, então eu era o responsável, e ela explicou, deixou uma listinha, tem que fazer isso, fazer aquilo, tirar o pó da estante, limpar aquilo. E eu, aquele dia, eu e meus irmãos, baixou um negócio de nós, e nós resolvemos fazer uma faxina unida a uma mudança. A gente sentiu assim que a nossa casa precisava de novos ares, sabe? Uma nova decoração, uma nova estrutura. E aí nós começamos a mudar. E aí nós pegamos trem da cozinha. Eu falo trem porque o mineiro fala trem. Tem os mineiros acompanhando aí, não tem? O mineiro verdadeiro não fala os utensílios domésticos. Que coisa mais chata. Utensílios domésticos. Que coisa mais fresca. Os trem da cozinha. Os trem ficam uma coisa até mais com propriedade, mais forte. E nós pegamos trem da cozinha e colocamos... Para quem não sabe o que é trem da cozinha, eu estou me referindo à panela, prato, porque a geração de hoje é capaz de achar que tinha um trem na nossa cozinha. Aí pegava os trens, os pratos, colocamos tudo na estante, gente, na estante da sala. E as coisas que estavam na sala, nós colocamos no armário da cozinha. E mudamos, gente, é verdade. E mudamos tudo. E a mãe vai ficar feliz hoje. E a mãe vai ficar maravilhada. A mãe... gente, quando deu na hora do almoço, sentou lembro direitinho, eu e meus irmãos, a gente era uma escadinha. Eu, o Robson, o Juninho e o Bruno, sentamos 4 assim, e feliz, rindo assim, até lustramos o chão, pegamos um pedaço de coberta, era um vermelhão no chão, que vocês conhecem isso, e empurrava. Gente, foi um parque de diversão. Hop Harry perdia para nós naquele dia. E puxava cobertor. Foi uma manhã inesquecível. Na Disney, a minha casa, ela tinha uma Disney. E aí, gente, tudo arrumadinho, do nosso jeito, sentando. Minha mãe chegou. Gente, a hora que a negona parou na porta, ela só olhou. E nós, assim, com aquele ego, fizemos a vontade da nossa mãe. E aí, gente, ela andou na casa inteira. A nossa casa, vocês já ouviram falar naquelas casas de meia? Hoje em dia eles falam germinada, né? Que um lado da casa era meia casa, uma casa de meia. Que era meia casa mesmo, era um lado da casa. Hoje a minha amiga de infância não está acompanhando aí? Patrícia Souza, de Minas. Você está acompanhando aí hoje, Patrícia? A Patrícia cresceu comigo e agora, por grande alegria, pelas redes sociais, ela tem acompanhado a programação da comunidade. E ela lembra, porque ela também morava numa casa de meia do lado de cima. Então, se a Patrícia estiver aí, ela conta que nós brincávamos juntos, quando éramos pequenos. E aí, gente, minha mãe andou tudo, pegou uma cadeira, a cadeira estava no quarto, nós mudamos todas as cadeiras da cozinha, nós estamos colocando nos quartos, distribuindo, fazendo escrivaninha. Imagina só. TT buscou uma cadeira, sentou na frente e falou assim, de quem foi a ideia? E eu, me achando, cresci e senti o Rei George. Levantei assim, foi eu, mamãe. Na hora que eu falei mamãe, o semblante dela mudou. Alguém aqui já assistiu X-Men? Vocês lembram quando a tempestade levanta com os raios assim, que ela vai levantando, que ela vai vir na tempestade? É a dona Terezinha. Só faltava o cabelo da tempestade, mas o resto, o olho dela branqueou. Dona Terezinha levantou, gente. E ela só disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, ficou muito boa a limpeza, Rodrigo. Robson, Juninho e Bruno, que ela falava na ordem. Mas ela só falava na ordem quando ela estava brava. Quando ela não estava brava, ela não lembrava nem dos nomes, ela confundia tudo. Até hoje, ela me chama de Juninho, me chama de Bruno, me chama de Robson. Aí, ela disse assim, quando você tiver... Só tem uma coisa, Rodrigo. Quando você tiver a sua casa, você muda as coisas de lugar sem pedir. Enquanto você estiver na nossa casa, eu e seu pai participamos das decisões. Que seja uma cadeira. Aqui, aí ela toda psicológica, pedagógica, aí ela terminou com o jeito TT. Aqui tem quem manda. Você tem mãe e pai. Acabou, gente. Eu entendi naquele momento que na minha casa tinha quem mandava. Que na minha casa eu não fazia o que eu queria.
Que na minha casa, nós conversávamos antes de fazer as coisas. E isso é essencial. Hoje em dia, os filhos são aqueles que dentro de casa são os reizinhos, as rainhazinhas. Então, eu e minha casa. Qual é a tua casa? Você quem? Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui hoje, nesse tema, conversar é: qual o teu papel dentro de casa? Você não anda fazendo papel demais, não? Você não anda impedindo o teu marido de assumir responsabilidade? Impedindo a tua esposa de assumir responsabilidade? Você não acha que o teu filho, que a tua filha folga demais, não? Você não acha que eles são muito preguiçosos? Você não acha que não está na hora deles lavar uma louça diariamente, não só de vez em quando? Você não acha que está na hora deles aprender a cuidar de uma casa? Porque pai e mãe não é eterno? Você não acha que você, pai e mãe, não precisa descansar um pouco? Você não acha que você, pai e mãe, precisa deixar teu filho em paz? Porque tem pai e mãe que sufoca, que desgasta. Deixa os teus filhos em paz, pelo amor de Deus, dá paz. Então, qual o papel? Precisamos discernir isso. Qual o papel de quem é quem dentro de casa? Bom, a partir disso, nós vamos olhar, para essa atitude que implica maturidade, que implica noção de vocação, noção de lugar, tá? As pessoas cansam. Por mais que um marido ame muito a mulher, se ela não muda, uma hora vai cansar. Por mais que a mulher ame muito o marido, se ele não muda, uma hora ela vai cansar. Porque amor, gente, amor é igual uma planta, tá? Não vem com essa história aí que ama para sempre, não. Não cuida para você ver. Não zela para você ver. Não respeita para você ver. Ninguém aguenta ficar vivendo de qualquer jeito. Ninguém. Tá? Ninguém. E não vem com essa não, não é nem isso que Deus quer. Não estou falando de separação, não. Eu estou falando de dignidade no matrimônio, de respeito. Porque não é só de amor, de paixão, de fogo que se vive um relacionamento, não. É de diálogo, é das pequenas coisas construídas juntos. Bom, Josué tomou uma decisão. Você também, à frente da sua casa, precisa tomar uma decisão. E dentro dessa decisão eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, isso é maravilhoso, isso é lindo. Pode ser que alguns de vocês disseram isso. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porém, me diga uma coisa. E quando você fala isso, mas o seu marido não gosta de rezar? Você não gosta de ir na igreja. Teu filho agora, Deus não existe, ele virou ateu. Porque à toa já era, agora virou ateu. É abortista, é a favor do aborto, a favor de tudo quanto é coisa. Mas é católico, batizado e vai comungar. Umas coisas que me esgota. Então, me diga uma coisa. Como dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor se nós não podemos converter os outros? Nós não podemos mandar e obrigar os outros. O grande problema, meu povo querido, é que nós, ao falarmos esta frase, ao rezarmos esta frase, nós inconscientemente trazemos para nós, construímos um plano comunitário, quando ele não é. Você precisa acompanhar muito meu raciocínio agora, porque ele é o grande cerne da nossa conversa nessa noite. O plano comunitário, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não existe. Irmão do céu, o senhor acabou com a palestra, o senhor acabou com a Semana da Família, como que não existe? O que nós vamos fazer? Como que não existe? Vou te explicar. Cada pessoa tem o seu encontro com Deus. Cada pessoa tem o seu tempo. Uma família não se converte na mesma velocidade. Não faz, às vezes, a experiência de Deus no mesmo encontro, no mesmo dia. Além daquilo que trazemos conosco de casa. Às vezes você, esposa, casou com um homem que o pai e a mãe nunca rezava, nem ia na igreja. Agora você quer que teu marido vá? Ele nem sabe o que é isso, ele nem conhece o valor. Nem conhece. Você nunca rezou com os teus filhos. Malemar rezava o Santo Anjo. Quando ia para a missa, enchia ele de brinquedo, para ele ficar brincando na missa, ele nunca prestou atenção, ele nunca entendeu a importância. Fez a catequese de qualquer jeito. Agora ele é adolescente, você quer que ele reza. Sabe, além de tudo isso, cada pessoa é única dentro da nossa casa. Cada pessoa é única. Por mais que nós possamos hoje dizer aqui, em voz alta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não significa que seja um pano. Você vai pegar um pedaço de pau, rebentar a porta hoje da tua casa, depois que acabar essa palestra, e falar assim,
eu, essa casa, nós vamos servir o Senhor. Quem não servir está fora. E quem não servir está no inferno. E quem não servir está condenado. Para com isso. Para com isso. Isso não existe. Isso não existe. Os mesmos frutos de uma árvore frutífera não amadurecem no mesmo dia, na maioria das vezes. Uau! Os mesmos frutos de um mesmo tronco, de uma mesma raiz, de uma mesma árvore, não irão amadurecer no mesmo momento. Tenha paciência com o teu filho, tenha paciência com a tua filha, tenha paciência com o teu esposo, tenha paciência com a tua esposa. Eu já vou explicar o que fazer quando, daqui a pouquinho eu vou explicar o que fazer ou o que significa, né? Quando o marido não reza, a esposa reza, quando o outro reza, o outro não reza. Mas não, gente, nesse primeiro momento nós temos que entender, não é porque nós falamos que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, que a minha casa inteira vai na igreja juntinho no carro. Que lindo seria! É um sonho, gente. É um sonho. Você acha que não é um sonho para mim? Que a minha família inteira fosse consagrada? E não é. É somente eu e minha mãe. Meus irmãos, meus pais são católicos, são tementes a Deus, acredito, tomara que seja, sobretudo no dia a dia, mas são livres para fazer a escolha deles. A minha mãe nos educou na fé igualmente, mas agora eles fazem a escolha deles. E a mesma coisa, na primeira infância, é mais fácil um pai e uma mãe pegar um filho pequeno, colocar no colo e levar para a missa, ensinar a ele o que é mentira, o que é pecado, o que é certo. Mas depois, já a partir da adolescência e na vida adulta, ele fará as escolhas dele. Doa no pai ou doa na mãe, são as escolhas dele. O pai e a mãe precisam continuar afirmando os seus valores, mas agora a evangelização será outra. Depois que o filho ou a filha atinge uma certa idade, a evangelização do pai e da mãe não será da cinta na mão, se não for na missa, não será essa. A evangelização será o testemunho. O testemunho de vida daquele filho que vê a mãe na missa e vê a mãe vivendo a missa em casa. Que vê a mãe com um sinal no pescoço, que escuta a mãe dizendo lá na frente de um padre, de um fundador, que vai colocar um sinal e que não vai tirar o sinal, que ela é fiel em casa, que ela reza em casa como ela prometeu. A pior desgraça na evangelização de uma família é alguém que na igreja é uma coisa e em casa é outra. É a pior tragédia para a evangelização de um filho. É ver que o pai e a mãe na igreja, na comunidade é um e em casa é outro. E você sabe muito bem o que eu estou dizendo porque é verdade. Essa ambiguidade, essa vida dupla que as pessoas levam. Mas é muito importante que cada pai e cada mãe faça aquilo que lhe cabe. Semear a semente do evangelho. E esperar o tempo para que ela cresça e dê frutos. Talvez você, pai, você, mãe, vou dizer uma coisa que pode te levar às lágrimas, talvez você vai morrer e não ver o seu filho e a sua filha convertido. Mas você fez a sua parte. Se liberte de qualquer sentimento de culpa. Depois de uma certa idade, os filhos farão as escolhas deles. Nós, gente, e ainda eu vejo algumas pessoas, né, que batem no peito. Eu rezei tanto que eu trouxe meu marido. Parece um troféu. Aí eu rezei tanto que eu tenho minha família inteira na igreja. Ué, então quer dizer que eu não rezo? Quer dizer que um monte de gente que eu conheço na comunidade, consagrados perpétuos, mais de 10 anos nessa obra, e que os filhos não são, que o marido não é, que a esposa, eles não rezam? Nós somos tão egocêntricos, nós nos achamos tanto, que temos a capacidade de nos colocar como responsáveis pela conversão das pessoas. Nós podemos ser testemunho, nós podemos ser exemplo, nós podemos ser intercessores, mas entenda, tudo é graça de Deus. Ninguém muda ninguém. E ninguém enfia a fé, a goela abaixo de ninguém. A não ser que ela seja lavagem cerebral. Manipulação social, coletiva, que tem um monte hoje. Mas eu te garanto, porque Jesus Cristo, a fé cristã, não é uma fé, gente, não é uma fé de imposição. É uma fé de atração. Olha que lindo. Jesus disse, quando eu for elevado, todos serão atraídos a mim. E mais, moção deste mês, se verem que vocês se amam, saberão que sois meus. Somos o amor. O que isso significa? Atraímos com a maneira que vivemos, com o testemunho que damos, com a maneira que nós agimos.
Por isso, pai e mãe, mais do que ficar dando sermão dentro de casa, viva a tua fé. Inclusive no relacionamento. Às vezes é muito difícil para o marido acreditar na fé da esposa, que ele conhece os pecados dela. Só que, gente, eu falava isso para o governo geral na segunda-feira, e os membros do governo que estão acompanhando sabem, eles escutaram de mim. A maior graça que uma pessoa pode ter é quando ela consegue separar o pecado do pecador. Aprenda isso, viu? Quando ela consegue separar o pecado do pecador, ela consegue amar o pecador. Mas enquanto ela olhar no pecador e ver nela, um pecado, ela vai sentir repulsa, resistência, por vezes até raiva. E é isso que acontece quando o esposo sabe do pecado da esposa e vê nela aquele pecado, e não só a pecadora, ele não consegue nem acreditar na fé dela. E aí vai sair aquelas conversinhas, né? O que adianta ficar socado na igreja? O que adianta ficar socado na igreja se não faz isso? Fica atrás do irmão Rodrigo, direto e reto chega para nós, né? Prints. Agora diminuiu carta nona, porque o povo não escreve mais carta, não escreve mais nada, né? Não sabe nem ler. Então, vocês sabem que é verdade, como não está nem lendo direito mais, mas escrever carta. E vocês não, né? Porque vocês são dedicados. E aí, chega uma coisa anônima, um print, e aí a pessoa diz assim, olha aqui, é da comunidade fez isso. Olha que interessante. Olha como olham para nós, redundante, mas eu preciso fazer isso. Esperam de nós um santo na terra, e não um pecador lutando para ser santo. E é isso que nós temos que ver dentro de casa. É isso que um pai precisa ver dentro de casa. Um filho que está lutando, uma esposa que está lutando, uma mãe que está lutando, uma avó que está lutando, um tio que está lutando, mas não. É aquela cobrança. Ué, mas você não pode fazer isso que está fazendo. Nossa, mas você não mudou? Nossa, não sei. Não caia nesse erro. Existe um tempo e cada um tem um ritmo. Cada um tem um jeito. E agora eu queria, inclusive, falar disso de uma forma mais prática. Quando diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Gente, olha que bonito. Cada casa, cada família precisa encontrar como servir ao Senhor. É um discernimento comum. Eu achei isso fantástico. Confesso a vocês que isso me arrepiou, me emocionou o coração. Porque imagina, cada família ela tem que descobrir o lugar dela na igreja, o lugar dela no mundo. Se for uma família tomada por um carisma, e aí juntos descobrir como esta casa vai servir ao Senhor. Uns vão servir através da educação, outros vão servir da catequese, esposo e esposa catequista. Conheço, às vezes só a esposa, às vezes o filho da catequese junto, às vezes vai descobrir aí, com a graça de Deus, né, um carisma, um lugar, uma pastoral. A tua família tem que descobrir. Às vezes é com os vicentinos, às vezes é com a Legião de Maria, as equipas de Nossa Senhora, o movimento do caminho neocatecumenal, a renovação carismática, o focolare, a comunidade Deus proverá, encontrar o jeito que a tua família tem que servir. E posso dizer para vocês, a maioria de vocês que estão acompanhando aqui o nosso programa, talvez não descobriu até hoje. Peraí, é verdade. Como que a nossa família vai servir ao Senhor? Porque não adianta ficar falando essa frase se não tem um jeito concreto. Um jeito concreto de servir. E nesse servir ao Senhor, ele também terá um reflexo dentro do nosso lar. Só que dentro do nosso lar, ele tem que encontrar uma espiritualidade. Vamos repetir? O que cada família tem que encontrar dentro da sua casa? Uma espiritualidade. Uma espiritualidade. E aqui nós vamos nos esbarrar num problema muito sério. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Aí na sua casa, todo mundo reza igual? Vou melhorar a pergunta. Você, esposa, às vezes a esposa gosta de rezar 3 terços. O marido gosta de rezar 3 Ave Maria. Às vezes, o filho gosta de rezar com as músicas da comunidade Colo de Deus. E aí o outro irmão gosta de... E aí? Como é na tua casa? Como que vocês conseguem rezar? Qual é a espiritualidade de cada casa? Deixa eu ver como que vocês estão fervendo aqui. Gente, que audiência fantástica! Que povo lindo! Já compartilhou a esperança? Já compartilhou esse vídeo? Temaço, hein?
Semana da Família, Family Festival. Programa O Amor Vence Tudo, em latim, Omnia Vincit Amor. Conta aí pra mim, gente. Como que vocês rezam na tua casa? Todo mundo tem o mesmo jeito de rezar? Tem aqueles que gostam de rezar à noite, tem os que gostam de rezar de dia. E aqueles que gostam de ir na missa cedo, tem os que gostam de ir na missa de tarde. Aí a esposa que gosta de ir na missa cedo tem que esperar para ir de tarde, senão ninguém vai. Como é que é? Eu conheço, gente. Olha, todo mundo dizendo aqui para mim, não. A Adriana está dizendo que não, a Laís que não. E aí? A Cris que não. Boa noite, Luiz Fernando Calegari. Um abraço com muito carinho, viu? Você e toda a tua família. A Angelina está dizendo que a Camila reza escutando o Missionário Shalom. Olha lá, olha o que a Fabiana Corsini está dizendo. Eu rezo, e a Kemily, que é filha da Fabiana, ela só escuta. Ela gosta só de ouvir. Olha que interessante. A Cris Anete está dizendo, cada um com sua particularidade. E às vezes é difícil entender, mas ajudamos uns aos outros a encontrar a unidade na oração. Olha que coisa linda isso. Isso é muito interessante. Olha o que a Mari Moutini está dizendo. Aliás, Mari do meu coração. Eu sempre mando um abraço para Claudinha, tudo, né? Mas hoje meu abraço vai especial para a Mari, porque a Mari, gente, ela vive me surpreendendo com carinho da providência de Deus. E eu vou ter que contar aqui em público. Mari, não fique brava. Eu sei que às vezes não gosta, mas eu tenho que contar. A Mari me mandou, gente, nesses últimos dias, um joelho de porco, gente. Feitinho, não foi? Feitinho, gente. Mas que coisa mais deliciosa. Deus abençoe, viu? E, nossa, olha, só come joelho de porco quem tem um paladar fino, requintado, de bom gosto, tá bom? Deus abençoe. Olha o que o Luiz Fernando está dizendo. Eu rezo com a Laís e a Ju com a Lorena. Olha, são as duas filhas deles. Um pai reza com uma filha, a mãe reza com a outra filha. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Tem problema isso? A casa inteira tem que entrar num acordo de um jeito de rezar? Ou não? Vamos lá, respondo já. Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua individualidade, inclusive na oração. Isso não tem problema. A esposa, ela deve ter o seu momento de oração pessoal, assim como o esposo, assim como os filhos, que devem ser ensinados a isso. Hoje, a mamãe reza com você, mas amanhã você vai rezar nesse horário sozinho. Viu, pais? Tem que ensinar as crianças a já procurarem Deus sozinhas. E os pais normalmente não fazem isso. Eles não fazem. Eles não ensinam. Verifica aí. Você ensinou seu filho a rezar sozinho? Não mandando ele rezar, ensinando. Tem diferença. Um professor que manda fazer lição e um professor que ensina qual lição que deve ser feita, tem uma grande diferença nisso. A mesma coisa se dá na oração. Então não tem problema nenhum. Cada um rezar de uma maneira. Cada um rezar de uma maneira. Porém, nessa espiritualidade familiar, sobretudo o pai e a mãe, o casal, deve encontrar um jeito comum de rezar. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Não é porque vocês são casal que vocês têm que rezar todo dia 2 horas juntos, ou todas as horas juntos. Não, não é. Não é. Coloquem aquilo que é comum. Olha, amor, mozão, não sei o nome carinhoso que vocês têm aí, florzinha, não sei, leoa, tigresa, totinha, né, totinha de hipopótamo, totinho, Gigi de girafa, com as meias compridas. Não sei os carinhos que vocês têm aí, não sei, tô brincando. Os carinhos. Eu conheço os apelidos assim, não inventei não. Escutei esses apelidos já. Olha, você pode fazer a sua oração, mas nós, numa semana que tem 7 dias, nós vamos 3 vezes nessa semana rezar um Pai Nosso juntos. As laudes juntos. A oração das completas juntos. Vocês entenderam? Olha, nós vamos rezar na mesa, isso é o mínimo, né? Porque isso eu nem... Na mesa se reza sempre. Mas vamos supor, nós vamos fazer uma oração diferente. Nós vamos rezar a Salve Rainha uma vez por semana. Vocês entenderam? Não tem problema o marido rezar quieto. A mulher rezar 2 horas, o marido rezar 15 minutos. Isso não tem problema. Mas vocês precisam encontrar um jeito comum de viver a espiritualidade
da família, a espiritualidade da casa, que une todos ali, que não precisa ser todo dia, o dia todo. E isso é a melhor coisa que você precisa entender. E aí aqui eu quero corrigir uma coisa. Às vezes nós começamos a julgar os outros. Ah, mas você nem reza direito, porque o outro reza 1 hora, o outro reza 10 minutos. Olha, gente, o que salva é não pecar. Guarda isso. Você já me entendeu. O que nos santifica é não pecar, é nos converter. A oração nos mantém nessa intimidade com Deus para não pecar. Tem gente que precisa rezar 3 horas por dia. Tem gente que vai precisar rezar 1 hora e que vai dar conta. Aqui eu não estou falando dos compromissos, de quem assumiu rezar as laudes, completos, que é uma outra espiritualidade. Quem pertence a uma comunidade, uma pastoral, que tem um jeito de rezar que faz parte. Sabe por quê? Espiritualidade, estudando um pouquinho mais dentro do grego, ela vai significar caminho. Então é um caminho, o caminho que a tua família vai rezar, o caminho que os teus filhos vão rezar. Mas seria importante vocês colocarem uma rotina de oração, uma rotina em que alguma coisa seja comum. Vocês entenderam isso? Como é interessante? Vocês entenderam como é importante nós termos esse discernimento? Então, você mãe, não precisa ficar assim todo dia. Vamos fazer isso? Não. Ó, o que nós vamos fazer juntos? Depois, agora vai lá, reza o teu terço. Tem tanto, eu conheço muitos homens que gostam de rezar o terço cedinho, antes de começar a trabalhar. A mulher está dormindo ainda. Depois ela reclama que ele não reza de tarde. Ele já rezou, enquanto você estava dormindo. Entende? Então, nós precisamos fazer esse discernimento, porque a salvação, gente, ela é sim buscada de forma comunitária, mas ela é individual. Opa! A salvação pode ser buscada em comunidade, inclusive na comunidade familiar, mas ela é individual. Então, por mais que você tenha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, cada um vai ter o seu tempo, o seu caminho, a sua experiência com Deus, e nós não podemos transformar a nossa casa num campo de guerra. Existe sim uma guerra para a nossa casa servir a Deus, mas é uma guerra espiritual, não uma guerra humana. São Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar sobre isso. Não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas contra os espíritos das trevas espalhados pelos ares. Então, às vezes você está com raiva do teu marido, você está com raiva do diabo. Então não fica gastando energia com quem não é o culpado pela situação. Mas promova a oração dentro de casa. Promova na sua casa um lugar orante. Eu quero dar um conselho aqui muito importante para você. Tenha um oratório na sua casa. Tá? Tenha. Inclusive eu vou fazer aqui até uma sugestão. Se alguém aqui tiver um oratório e conseguir tirar uma foto, manda aqui nos comentários. Tem como mandar foto nos comentários? Eu acho que não, né? Então depois vocês postam aí nas redes sociais, me marca quem tiver, tá? Posta o oratório da sua casa. É muito importante ter um oratório em casa, né? Isso, e aí coloca um hashtag, a equipe está dando aqui, Family Festival, ou um hashtag CDP, tá? Somos o amor, coloca aí e nós vamos vendo juntos. Porque muitas vezes a nossa casa também não propicia um lugar de oração. Então estamos conversados. Tenha um oratório na tua casa, não importa a simplicidade, mas deixe um lugarzinho para Deus ser recordado, para que o seu filho busque na hora de uma preocupação, para que você se dobre na hora de uma necessidade. Eu tenho uma graça muito especial, né? Bem quase em cima do meu quarto, um pouquinho do lado, mas em cima, no outro cômodo, tem a capela com o Santíssimo Sacramento. E eu não sei o que seria de mim se na minha casa, por ser uma casa missionária, né? Uma casa que não é minha, né? Uma casa missionária, se eu não estivesse lá. Quantas noites eu passei ali, juntinho de Jesus, quietinho. Cada um de nós temos que buscar a nossa espiritualidade dentro daquela espiritualidade comum, daquele caminho que nós fazemos. Então, para de ficar fazendo inferno na vida da esposa, do esposo e dos filhos. Promove a oração, mas não a guerra. E não fica atacando praga. Porque eu vou até utilizar de um dos livros da nossa estante, e quero dar a dica para vocês. Os sentidos das emoções. As descobertas científicas sobre uma perspectiva afetiva e espiritual. Bacana, né? O autor é Renal Peurifoy. Eu acho que não é assim que pronuncia,
mas é assim que eu pronunciei. Chiquérrimo, né? E ele diz na página 76 que esse comportamento de pai e de mãe que oprime por causa da fé. Eu não estou pedindo também para o pai e para a mãe largar a mão, hein? Você reza na hora que você quer, porque o irmão ensinou que... Não, tem jeito não. Eu estou falando do jeito certo. Fica atento que tem filho que é bom de lábio. Tá? Tem esposa que é boa de lábio, tem marido. Fica atento. O que eu estou dizendo respeitar a individualidade de cada um dentro de casa. E aí ele fala, este livro, de algumas crenças que vão gerando no inconsciente da gente por causa desta oração que era um castigo. Desta oração que não acrescentava. E diz assim, primeiro a pessoa vai colocando dentro dela, Deus não existe, ele é um teatro. Depois, Deus está distante e não interfere com a nossa vida diária. Deus não se preocupa comigo. O que fiz é terrível demais para que Deus possa me amar. Preciso ser perfeito para agradar a Deus. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Tudo crença que nós vamos ouvindo desde a infância e vamos colocando nas nossas vidas e vamos colocando na nossa história, e isso vai nos tornando pessoas imaturas na fé, quando não até doentes espiritualmente. Bom, agora você poderia me perguntar, irmão, e quando eu rezo, o marido não reza? Não gosto de igreja. O que fazer? Como eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu queria saber se vocês tinham alguma dica para mim quanto a isso. E quando o meu marido ou a minha esposa ou os meus filhos não gostam de ir na igreja, como pode a minha casa servir ao Senhor? Quem daria uma resposta para mim? Eu tenho uma resposta. E você vai ficar surpreso com essa resposta. Como pode uma casa servir a Deus se nem toda a família quer isso, escolhe isso, deseja isso? Tanto que é muito importante aqui, alguns casais vão entender por que às vezes a esposa tem vocação ao carisma Deus proverá e o esposo não. Isso pode acontecer naturalmente, não tem problema nenhum. Às vezes o esposo tem vocação, a esposa não. Os pais têm, os filhos não. Não tem problema algum, porque vocação você não escolhe, você recebe. Você recebe. Agora respondam para mim. Respondam para mim. Pode uma casa servir ao Senhor quando todos os membros não querem? Apenas você? É você que puxa, é você que reza, é você que chama, é você que já pensou em se consagrar, em assumir uma vocação, mas aí fica com aquela história, mas eu vou esperar meu marido ir. Porque tem mulher que vive falando isso, irmã, eu não vou mais na igreja não, meu marido não vai, e eu não casei sozinha, e reza. Fica com essa história, fica com essa bobeira, viu? Fica com essa bobeira. Mas e aí, gente? Conta aí pra mim. Prestem atenção. Prestem atenção na pergunta. Olha o analfabetismo funcional. Pode uma casa servir ao Senhor quando alguns membros não querem? Estamos nos referindo à casa. Quando alguns membros não querem? Pode uma casa servir ao Senhor quando algum membro não quer? E você reza sozinha, e você leva apelido, e você vai ser do contra, vão te humilhar, vão perseguir, vão falar mal, vão te excluir das festinhas da família. E aí? Pode uma casa servir ao Senhor quando nem todos os membros querem? Eu estou vendo aqui as respostas. Não adianta você expor sim e não. Isso não é resposta. Sim e não é resposta. E aí, povão? Sim, sim. Sim o quê, gente? Pode o quê? Mas que jeito? Como pode? Que jeito? Como que pode uma casa servir a Deus que todo mundo quer? É isso que eu quero entender. Gente, eu não falei para vocês da Patrícia, minha amiga de infância? Entrou aqui agora a Maria Luísa, a mãe da Patrícia, que foi também uma mãe para mim. Boa noite, Rodrigo. Jesus te ama muito. Amém, dona Luísa. Um abraço, viu?
que alegria! E aí, meus queridos? Vou responder já. Olha aqui para mim, nós já estamos com a câmera pertinho. Deixa eu te explicar. Quando eu, Rodrigo, vamos supor que eu estou na minha casa. E aí, vamos supor, alguns que moram comigo, meus irmãos, meu pai, minha mãe, sei lá, falam assim, nós não queremos servir a Deus. E aí eu digo, eu consagro esta casa a Deus. Ele é o Senhor desta casa. E esta casa servirá ao Senhor. É possível? É possível, sim. Basta que uma pessoa consagre a sua casa para que ela pertença a Deus e sirva a Deus. O sim de cada um depois em beber desta graça, em participar desta graça ou não, é problema de cada um. Se meu filho quer servir a Deus ou não, é problema individual dele. Se meu marido quer ou não ir na igreja, é problema individual deles e nós não podemos controlar a decisão de ninguém. Nós não mudamos ninguém, nós não controlamos ninguém, nós nos enganamos. Fingimos que acreditamos que podemos mudar alguém. As pessoas mudam quando elas querem, aí nós podemos ajudar. Mas a partir do momento que você diz, esta casa serve ao Senhor, esta minha casa pertence ao Senhor, eu consagro esta casa, a sua casa já está no coração de Deus. Se teus filhos vão querer beber dessa graça, é escolha deles. Se o teu marido vai, é escolha dele. Se a tua esposa, é escolha deles. O sim individual de cada um não interfere naquilo que você deu para Deus, porque a casa também é sua e também te pertence. Uma vez entregue, uma vez consagrada, uma vez colocada a serviço de Deus por você, você se torna o esteio, a luz, o poste, o pilar de sustentação do teu lar. E os outros farão as escolhas deles, no tempo deles. O importante é que você, como Josué, faça a sua escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se os outros querem servir ou não, você tem uma escolha, você tem uma decisão. E não fica melindroso, e não fica desanimado. É claro que é maravilhoso entrar numa igreja com toda a família. Mas é mais lindo ainda você entrar sem a sua família, mas entrar por ela. Oh, coisa linda! Mais lindo ainda, mais profundo ainda, é você estar lá por ela, comungar por ela, rezar por ela, se santificar por ela. Talvez a via de santificação sua será justamente esta, de rezar pela sua família, de lutar pela sua família, pelas orações. Sim, se hoje você disser, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que aí no sofá o elefante esteja com a tromba, mesmo que na cozinha alguém esteja batendo tampa, mesmo que o filho esteja adolescente no quarto trancado no videogame, a tua casa pertencerá a Deus. Basta que um diga para que a luz seja. São Francisco diz, basta um raio de sol para iluminar muitas trevas. Basta a tua oração para santificar o teu lar. Nossa, que vontade de aplaudir isso. Te dar um abraço. Você que luta pela tua casa, que reza pela tua casa. Olha que interessante. Inclusive, aqueles que estão anotando, tome nota aí. 1 Coríntios, capítulo 7. Lá São Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 7, São Paulo vai dizer que a esposa santifica o esposo. Mesmo que ele seja aquela coisa ruim, a santidade da esposa vai alcançá-lo. A santidade do esposo vai alcançá-lo. É por isso que eu te chacoalho nessa noite. Retoma o teu caminho na tua pastoral, no teu movimento, na tua comunidade, na tua vida de fé. Permita que os seus filhos te vejam lendo a Bíblia. Permita que os teus filhos te vejam estudando a palavra de Deus. Isso nunca sairá do inconsciente deles. E um dia, mesmo no fim do túnel, eles vão saber retornar, vão saber encontrar luz, vão saber no meio da sujeira garimpar o que é ouro, o que vale a pena nos relacionamentos, nas escolhas. Seja você aquilo que você espera da tua casa. Seja você a luz que você espera que os outros sejam. Só que entenda mais uma coisa. Para a Sagrada Escritura, família é pai, mãe e filhos. No mais é parente. É lindo, é maravilhoso. Mas cuida da tua casa. Não inventa de querer ficar cuidando de todo mundo, socorrendo todo mundo, enfiando o dedo na situação, no problema. Cuida da tua casa, que é a igreja doméstica. É isso que é o contexto bíblico. E por mais que aqui em Josué
e um pouco antes o povo fosse um pouco nômade, né? Que peregrinava desde Abraão, depois que foi estabelecer aí na Terra Prometida, para eles o conceito de casa não era pedra, não era parede, não era casa chiquérrima, linda, de gente triste, infeliz e de fachada. Capa de revista, mas amargurada dentro de casa. Então, guarda hoje no coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem, você não quer ir na missa? Eu vou. Você não quer participar de nada? Eu vou participar. Filho, nós estamos indo, você não quer ir? Não, eu não quero ir. Ele já tem idade para negar. Enquanto deve se arrastar, você arrasta. Viu? Pode arrastar, não é pecado não. Ah, mamãe chegou para mim, a mãe e o pai, irmão, nós vamos pedir um conselho. Eu sim, irmão, meu filho não quer vir para a missa e nós resolvemos não obrigar. Eu falei, olha, eu também não gosto que obrigue nada, mas o que é essa obrigação? É mesmo porque nem todo dia eu quero trabalhar e eu sou obrigado a trabalhar. Então quando você começa com essa conversinha de que você não tem que fazer o que é obrigado, logo essas pessoas perderão toda a concepção de sacrifício. A hora que ela não tiver mais vontade, acabou o casamento. A hora que não tiver mais vontade, ela sai do serviço. Olha esse povo que não para no serviço. Nunca tá bom, nada tá bom. Porque perde a dimensão do sacrifício. Aí eu virei para esse pai, para essa mãe, falei, eu acho que obrigar... Bom, aí me deu uma luz. Eu falei, sim, mas o que vocês vão fazer? Vão deixar ele em casa? Aí os pais falaram, não, ele não pode ficar em casa. E por quê? Tem algum problema, alguma situação, alguma necessidade? Qual que é a situação? Precisa de algum auxílio? Qual que é a situação? O pai e a mãe falou, é que ele tem 6 anos. Eu falei, o filho de 6 anos está dizendo para vocês o que ele quer e o que ele não quer fazer? Ah, eu mandei os dois embora. Mandei, não dei conta não. Falei, vai ser os dois embora. Vai ser pai e mãe, vai embora. Nossa senhora, vai embora, vai ler. Aproveita, dou até uma dica para vocês, ó. Na nossa estante, ó. Quem ama, cuida. E Samitiba, fantástico. Pode ler, fantástico, ó. Samitiba. Quem ama, cuida. Pai pamonha, mãe pamonha, vai ler. Vai ler. Quem ama, cuida. Samitiba. Usei ele hoje aqui conosco em algumas coisas. Tá aí na biografia do tema de hoje. Não dá, né, gente? Menino de 6 anos mandando no pai e na mãe. Esses reizinhos, essa síndrome de imperadorzinho dentro de casa. De imperador. Enquanto der para você puxar, leva. E pai e mãe, para de levar brinquedo na missa. Para de ensinar as crianças que na missa se brinca e não se presta atenção. Reza em casa. Reza para comer. Prepare um oratório. A fé é prática, a fé é cotidiana, a fé é viva. Eu penso que eu disse tudo para vocês. Eu penso que eu falei tudo e falei muito. Não é? Olha, eu sei que é um sonho ter a nossa família inteira dentro da igreja, na fé. Mas a tristeza deles não estarem todos não é impedimento para que a tua casa sirva ao Senhor. É uma tristeza no relacionamento, mas não é um impedimento para a graça de Deus. Hoje, a hora que você puder, se você está sozinha na tua casa, ou se você pode falar isso com a sua família, terminando este programa, digam isso juntos. Eu e minha casa, nós e nossa casa, serviremos ao Senhor. Mesmo que um ou outro não queira, eu te garanto, a tua casa está consagrada a Deus. E cedo ou tarde, este templo há de dar muitos frutos. Agora o sim, a decisão, a escolha de cada um, até Deus respeita. Quem somos nós para não respeitar? Se até Deus suporta por amor, porque Ele é amor, não pode negar a si mesmo. Quando nós escolhemos não amá-lo, não segui-lo, quem somos nós, não é? Para condenarmos ao inferno aqueles que não querem servir a Deus. Ah, deixa eu ver esse povo lindo. Olha aqui, quanta gente querida. Estou vendo os comentários aqui. Como foi o programa para vocês hoje? Ajudou um cadinho? Iluminou? Gente, quanta coisa nesse tema, né? Quanta coisa nesse tema. Olha, falando nisso, fica aí o meu pedido de ajuda. Você tem aqui do lado, aqui do ladinho, acabei de ver aqui, uma forma, através desses telefones que você pode ligar amanhã cedo, durante o dia, você pode se tornar um padrinho ou uma madrinha e nos ajudar nesta obra. Não é a quantia, é o amor. A Comunidade Deus Proverá, nesse tempo de pandemia,
mais do que nunca precisa de você. E este mês de agosto está muito difícil. Então faça a sua parte e ajude esta obra. Olha, gente, tema inesgotável, foi maravilhoso, fortaleceu. Olha, gente, a Cris, lá de Jaú, gente, aonde tem a melhor pizza, viu? Gente do céu. A melhor pizza, o melhor abraço, o melhor carinho, o melhor cuidado dessa família tão grande. Cris, um abraço para você e toda a família, viu? Com muito carinho. Para todo mundo aí. Saudade da Fátima Guimarães, maravilhoso como sempre. Que alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém não quer, eu quero. Se alguém não vai, eu vou. E pronto. E pronto. Bem, vamos na missa? Não vou. E você? Eu vou. Não sou grudada com você? Eu vou para a missa. Eu vou participar de algo. Eu vou ser voluntário em algo. Então parem com esse negocinho aí, hein? Como dizia minha mãe, ninguém nasceu grudado. Não é? E quem nasceu grudado tem que desgrudar, tem que fazer cirurgia e desgrudar. Vamos agradecer a Deus, vamos rezar um Pai Nosso pelas famílias, com a graça de Deus. Não sai daí ainda não, porque nós teremos um vídeo, daqui a alguns minutinhos, lançando um desafio muito especial. E eu quero que você veja esse vídeo, porque nós teremos agora atividades até domingo desta Semana da Família. Amanhã, às 19h30, a novena Maria Passa na Frente vai ser especial pelas famílias. Sexta-feira, às 20 horas, um bate-papo sobre a vida, a abertura à vida na família. Imagina esse tema numa semana que tanto a vida foi atacada, mal interpretada, mal defendida. E no sábado, uma super maratona para as nossas crianças. E no domingo, às 10 horas da manhã, a Santa Missa em ação de graça para todas as famílias. Gente, quanta coisa linda, quanta gente querida aqui. Estou lendo aqui, todo mundo, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, ótimo programa, abraço fraterno. Isso, não se esqueçam de colocar a hashtag aí da foto. Realmente, coloca uma foto do altarzinho da sua casa tem um crucifixo, Gente, isso é muito importante, tá bom? Bom, o irmão já falou muito. Nossa, e quantos nós fomos nessa noite, numa quarta-feira? Uma palestra, quanto tempo? Então tá bom. Vamos juntos rezar esse Pai Nosso pelas nossas famílias, sobretudo por aquelas que estão passando alguma provação com os filhos, com o esposo, alguma crise, matrimonial. Nós queremos rezar por vocês. Olha, gente, não é fácil permanecer casado, mas é insuportável permanecer sozinho. Escreva isso no teu coração, na tua alma. Não é fácil permanecer casado, mas é insuportável permanecer sozinho. O Senhor já nos ensinou em Gênesis. Não é bom que o homem viva só. Eu tenho a minha vocação ao celibato, mas Deus me deu irmãos e irmãs. Deus me deu pessoas que são a minha família. É diferente. Eu não vivo sozinho. Pense nisso. Não faça escolhas de egoísmo e de solidão vivendo numa casa com uma família. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E quero terminar aqui com a imagem da Sagrada Família, essa imagem tão bela, colocando a sua família, colocando a sua história. E eu convidaria você a colocar aí nos comentários o sobrenome da sua família, ou se quiser, o nome daqueles que moram com você na sua casa. Claro, se quiser colocar também os seus parentes, pode, não tem problema. Mas primeiro coloque aqueles que moram com você. Eu quero entregar cada um deles a José, a Maria e ao Menino Deus, pedindo que ajude, que cuide, que interceda pela alegria em família, pelas pequenas vitórias de cada dia, para que não caia em um desânimo, em um esgotamento psíquico, físico, espiritual. Pelas famílias que estão passando por privações, pelas famílias que estão enfrentando o desemprego,
pelas famílias que estão sofrendo, pelo adultério, pelo abandono dos pais, pelo divórcio, pela traição, pela mentira, pelo vício do álcool, das drogas, pela depressão, pelo pânico. Em nome de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a tua família, e toda a família Deus proverá, que tanto cresceu, mas que não perca aquele coração dos primeiros irmãos, de amar incondicionalmente. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, assista o vídeo do desafio e permaneçamos na paz e na unidade, e que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Foi uma noite linda. Viva as famílias! Viva! Viva a comunidade! Deus proverá! Viva! Um abraço muito forte, cheio do amor de Deus, paz e unidade. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é.